Gente, eu senti de vir falar de um assunto bem delicado aqui, sobre a questão de homens que agridem. Essa semana eu caí no Instagram de uma feminista e eu comecei a olhar o perfil dela, eu fiquei abismada com o tanto de ódio que ela colocava nos conteúdos dela em relação aos homens, o tanto que ela generalizava, né? E quando a gente abre a internet, o que a gente mais vê é isso, né? Mulheres fazendo discursos de ódio contra os homens. E sim, existem muitas mulheres sendo abusadas, violentadas, mortas. Só que já percebeu que a sociedade, as pessoas focam no problema, mas ninguém tá olhando para a solução. Nenhum homem se torna agressivo por coincidência. O que aconteceu no passado, na infância desse homem que se tornou agressivo? Isso as escolas não ensinam, né? Porque o homem, ele cresce já ensinado de que ele não pode chorar, de que ele não pode ser fraco. E é lógico que esse homem nunca vai admitir que ele precisa de terapia. Que homem que vai procurar uma terapia para ele ser taxado de fraco? Defendendo o homem. Não, eu não estou defendendo. Isso não tira a responsabilidade da pessoa que está fazendo isso. Mas a gente precisa olhar para a solução. Porque homens estão se tornando agressivos por conta do que viveu no passado. E mulheres que se envolvem com esse tipo de homem também têm questões no passado. Mulheres que não conseguem se posicionar. Mulheres que carregam dentro de si muita raiva reprimida, que se torna submissa, e é isso que acontece. Ela não consegue falar não, ela não consegue colocar limite, ela não consegue identificar logo no primeiro momento ali o sinal, porque o amor para ela sempre veio com muita dor. Então percebe que as pessoas elas estão atacando, julgando, em vez de olhar para a solução. Qual que é a solução? Cada um e cuidar dos seus traumas. Não é generalizando. Não são todos os homens que são ruins. E esse discurso de ódio vai fazendo com que homens peguem raiva de mulheres, sim, porque tem muito homem machista. E as mulheres cada vez mais excluindo o masculino dentro delas. E sabe para que serve o masculino dentro de nós, gente? O masculino é aquele que coloca ordem, é aquele que fala não, é aquele que coloca limite. Essa energia existe dentro da mulher. E quando a mulher tem raiva do masculino, porque já carrega raiva e ressalvas com o pai, ela não consegue tomar essa força dentro dela. Ela torna-se uma mulher mais agressiva com ela mesma. Porque ela vira mulher fortona, né? A mulher que não precisa de ninguém pra nada. Em consequência, os homens que estão se tornando frouxos e bonzinhos estão trazendo para dentro de si essa consciência de que homens são machistas e estão perdendo seu poder e a sua força. Às vezes com medo até de se posicionar, porque tudo é machismo. A gente precisa focar na resolução do problema. Entendeu? Na solução. Quem que tá focando na solução? Tá todo mundo focando no problema. E se cada um olhar para si e parar de atacar o outro, gente, tudo vai ficar maravilhoso. Deus mesmo falou, não julga. Não é sobre passar a mão na cabeça, mais uma vez, mas é sobre cada um olhar para a sua parcela de responsabilidade, que é buscar a sua cura. E aí, vamos um pouquinho mais a fundo? Quais são os maiores padrões que a gente encontra hoje nos relacionamentos? Mulheres fortes com homens fracos, frouxos, mulheres sobrecarregadas com homens que não têm ação. E por que isso acontece? Uma exclusão do masculino. Essa mulher que se tornou forte é uma mulher que cresceu sem se sentir protegida por um homem, que é o primeiro referencial dela, o pai dela. Ela já cresce sentindo que ela precisa virar o próprio homem dela, que ela precisa dar conta de tudo. Aí ela reprime o feminino dela. Entende? E aí ela se torna uma mulher extremamente masculina, mas não um masculino saudável, porque a mulher precisa ter um masculino saudável dentro dela. Porque é esse masculino que vai ajudar ela a ter ação na vida, ela ter disciplina, ela correr atrás dos sonhos dela, ela cuidar do feminino dela. Porque pensa, o feminino, o nosso feminino, ele é como um jardim. E sem um jardineiro para cuidar, esse jardim murcha. Então, para a mulher ter um masculino saudável dentro dela, ela precisa sim amar o masculino, amar essa energia, que é a energia do pai dela. Ai, mas o meu pai, ele foi um bosta, meu pai eu não sei o quê. Ok,
Mas o seu pai te deu a vida e o seu pai é resultado daquilo que aconteceu com ele. Vai olhar a história do seu pai, vai olhar a mãe forte que ele deve ter tido, a ausência de pai, ou talvez um pai muito agressivo, um pai que negligenciou. Então é aceitar esse pai dentro de si e aceitar se apaziguar com essa história dentro de você. Você recebeu o que você precisava, o que a sua alma veio viver aqui. Então, seu pai, ele é sim um homem comum, um ser humano comum. Ele vai arcar com as consequências do que ele fez, talvez ele já esteja até arcando hoje. Mas para você se curar, você precisa tomar essa força dentro de você. Entende? Porque enquanto você exclui, ai, meu pai é um bosta, meu pai é isso, você tá dizendo que metade de você também não presta. Porque você é metade do seu pai e você é metade da sua mãe. Então é se apaziguar com esse passado, aceitar que sim, eu recebi tudo, eu recebi a vida. E é a vida que Deus quer que eu viva, é a vida que eu preciso viver para me tornar quem eu preciso me tornar. E não é sobre perdoar o seu pai. É sobre entender que você está vivendo a vida que você precisa viver, a história que você precisa viver. Porque você é resultado disso. E aí não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você faz com o que fizeram com você. Entende? Então, para você se tornar uma mulher feminina, uma mulher conectada, uma mulher que está bem com você, para tirar todo esse peso, todas essas frustrações, você precisa ter um masculino saudável para proteger o seu feminino, para proteger esse jardim interno. E aí, essa mulher que não está apaziguada com o pai, ela vai lá e atrai um homem que também tem questões com o pai e com a mãe dele. Ele não teve uma referência paterna. Esse homem, ele ainda é o filhinho da mamãe, né? Ou ele é um homem que teve uma mãe muito forte, uma mãe que castrou ele, né? Uma mãe que criticava muito. Ele precisou virar pai da mãe em vez de ser filho da mãe, né? E aí ele se tornou um homem fraco, porque ele não tá no lugar dele. O homem precisa estar no seu lugar também de filho. E olhar para esse pai com humildade, tomar a força desse pai. Então são duas pessoas que se atraem feridas. E a mulher submissa, que se atrai por um homem agressivo? Essa mulher, ela tem o que dentro dela? Raiva reprimida. E o que é a raiva reprimida? O nosso inconsciente, ele recalca tudo aquilo que conscientemente a gente acredita que não é bom. Então não é saudável eu ter raiva dos meus pais. Talvez essa mulher submissa, ela tenha raiva da mãe. Ou talvez ela tenha raiva do pai dela. Ela carrega raiva dentro dela. Porque a submissão, essa questão de ser muito boazinha, é raiva reprimida. Então eu vejo a raiva como algo ruim, então eu reprimo porque eu não posso soltar, porque a criança, ela acredita que a culpa é dela por ela não ter sido amada. Como assim eu vou sentir raiva dos meus pais? A culpa é minha. Então ela se torna submissa. Aí essa submissão faz o quê? Com que ela não consiga colocar limite, com que ela queira o tempo todo provar o valor dela, ser amada, ser aceita. E aí o que acontece? Ela atrai um homem aonde ela precisa colocar limite nesse homem. Um homem que está com o feminino dele reprimido. Ou seja, esse homem está extremamente masculino. É como se você imaginasse assim, um homem que só tem masculino e não tem feminino. Porque nós somos um conjunto de energias. Cada energia tem a sua função. Então, se o homem não está apaziguado com o feminino dele, ele vai se tornar um homem muito tirano e tóxico. Assim como um homem muito bonzinho, ele tá muito no feminino e não sabe usar o masculino dele. Entende? Então, a gente sempre vai ser atraído por aquela energia que nos falta. Então, uma mulher que atrai um homem tóxico é porque ela tá precisando de um pouco de masculino dentro dela para colocar limite. É uma mulher muito boazinha, muito submissa. Ela precisa dessa energia dentro dela. E um homem tóxico precisa fazer as pazes com o feminino dentro dele. Assim como a mulher que é muito tirana, a mulher que é muito masculina, muito raivosa, ela precisa do feminino dentro dela. Aí ela atrai o homem bonzinho. Porque o homem bonzinho está muito no feminino
e tem pouco masculino. Então esse homem bonzinho, ele precisa do masculino que tá nessa mulher. Percebe? Então a culpa nunca é do outro. A responsabilidade é nossa, porque quando a gente muda o nosso padrão vibratório, a gente cura essas questões que a gente tem dentro, a gente para de atrair pessoas que nos machucam. Porque na verdade a gente já tá se machucando dentro de nós. Porque uma mulher que não tá apaziguada com o seu masculino, com o seu feminino, ela não tá bem. Esse desequilíbrio energético vai trazer muitas consequências. Vai trazer baixa autoestima, vai trazer escassez financeira, vai trazer relacionamentos tóxicos. Assim como o homem. Um homem que é muito bonzinho, ele não tem fúria, ele não consegue fazer dinheiro. Ele se sente um bosta, ele não tem autoestima. Assim como o homem que tá muito no masculino, aquele homem tirano, agressivo, ele tá com aquela fúria dele pegando fogo, destruindo tudo, né? Esse homem, ele destrói tudo por onde ele passa. Geralmente esse homem tem vícios, esse homem é um agressor, esse homem, ele está descontrolado, percebe? Então a solução é olhar para dentro de si, curar essa criança que tá aí dentro. E para curar essa criança que tá aí dentro, a gente precisa olhar papai e mãe. Então, o que tá acontecendo hoje em dia nos relacionamentos? Ninguém tá olhando pra solução. Tá todo mundo acusando o outro. As mulheres não prestam, os homens não prestam, mas ninguém tá olhando pra si, porque a gente atrai um espelho. Aquela pessoa tá vindo pra te mostrar o que dentro de você precisa ser curado. E quando a gente começa a assumir a nossa responsabilidade, as coisas começam a mudar. Só que dói olhar para dentro. É difícil olhar para dentro e enxergar os próprios defeitos, as próprias sombras. Mas é um alívio, porque quando a gente para de culpar o outro, a gente para de ser vítima da vida e acreditar que a vida é um peso, a vida é difícil. Não, a responsabilidade está na minha mão. Então eu pego desse limão que a vida me deu e faço uma limonada buscando o autoconhecimento. Fez sentido para você? Esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu sou estudante de psicanálise, sou terapeuta. Então se você gostou desse conteúdo, já se inscreva no canal, curte que não custa nada para que eu continue trazendo mais conteúdos aqui sobre isso.